Mais um Pods UniRV de boca aberta com a Roberta. Hoje com 2 convidados especiais. Eu tô aqui com o Frederic. Olá, pessoal. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Agradecer o convite aí da professora Roberta, nossa colega de trabalho, grande amiga. E um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E também eu tô aqui com o professor Fernando Almas, né? Que hoje eu vou extrair a alma dele aqui com tanto conhecimento. Eu, Roberta, né? Coordenadora da Clínica Escola de Odontologia. Fala um pouquinho aí, Fernando, sobre você. Primeiro, agradecer o convite de poder compartilhar um pouco da minha jornada na odontologia e um pouco da minha obsessão / paixão por essa profissão tão maravilhosa. Fernando, é um prazer te receber aqui. Hoje você está participando também da nossa jornada odontológica e você está virado, né? Você chegou, conta pra gente de onde você chegou. Eu cheguei da Tanzânia ontem, às 10h30 da noite, né? Tô aí num fuso horário de quase 12 horas, né? Mas tô firme, com bastante café e energético. tô firme, segurando, né? Viajo em torno de 8 a 10 países, né, anualmente, né, para desenvolver esse trabalho humanitário de cirurgias craniofaciais. E, pô, é uma honra poder compartilhar isso e mostrar uma odontologia diferente. Que beleza. Conta pra gente um pouquinho, Fernando, sobre a sua trajetória na odontologia. A minha trajetória ela foi muito padrão, né? Não mudei tanto assim de outros colegas e provavelmente vocês também tenham seguido essa mesma trajetória. Antigamente a gente tinha que ter uma boa formação acadêmica, né? Da formação acadêmica a gente buscava as melhores pós-graduações, né? E buscava depois o mestrado, o doutorado e a continuidade nos estudos. Então a minha trajetória não foi diferente, né? Depois de uma boa graduação, eu busquei, como bucomaxilo, eu busquei uma residência. Então, para mim, eu fazia questão de um treinamento hospitalar integral, com bolsa de estudos, onde eu me dedicaria ali exclusivamente para essa formação. E depois o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado são sequências, né? Ainda mais para quem quer estar no meio acadêmico ou para quem gosta muito da área de atuação, assim, sempre buscar mais é interessante. Então, a minha rotina de estudos foi basicamente, acho que é o que todo mundo queria antigamente, né? Que era uma boa pós-graduação, um bom mestrado, um bom doutorado e, com sorte, talvez um pós-doutorado, que eu fui bem sortudo também em ter essas possibilidades na carreira. Que legal. Deric, é um prazer, primeira vez aqui gravando com a gente, né? Eu fico muito feliz e espero que venha mais vezes também. Só convidar. E aí, o que você acha? Assim, primeiro, um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, né? Ainda mais com o professor Fernando. O professor Fernando contou um pouquinho da trajetória dele para nós aqui antes da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do seu serviço de residência. Por que escolher Campinas? Por que o Mário Gatti? Quais foram as vantagens que você viu ali? Eu sei que nesse momento a gente presta um monte e torce para um dar certo. Eu vivi esse momento também, eu sei como é que é. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais desse serviço de residência, às vezes apontando com alguma diferença para uma especialização. O que você vê de vantagem e desvantagem em cada um? Não, perfeito. Assim, acho que os caminhos, eles têm o mesmo nome de especialidade, mas são caminhos 100% distintos. Desconheço hoje uma especialização que tenha a mesma carga, né, de aprendizado, de experiência, né, ou de vivência que uma residência. Mesmo uma residência num lugar tão competitivo, né, quanto Campinas ou quanto qualquer local de São Paulo, a competitividade entre área médica e odontologia sempre vai existir, mas isso também vai te acrescentar muito mais. Você vai saber interagir com outros profissionais, você vai saber viver dentro do hospital. Então, acho que o principal, a gente está falando de carga horária, né? Hoje, a especialidade você tem a cada 15 dias, mensalmente, e 3.500 horas. Então, basicamente, essa é um ponto negativo disso. Você tem 3.500 horas para aprender a operar tudo do manúbrio à calvária do paciente. Então, é um caminho muito longo para um tempo muito curto.
e uma vivência muito randômica. Você pode, nos 15 dias que você está ali disponível na pós-graduação, pode não aparecer nada de trauma, né? Ou você ali fazer sisos dentro da pós-graduação, que é importante, é uma cirurgia que está no rol da cirurgia maxilofacial, mas ao mesmo tempo você precisa de mais do que isso. E a diferença da residência, você está falando de quase 11 mil horas, né? 12 mil horas, falando quase 3, 4 vezes mais do que a pós-graduação simplesmente. E ali você está vivendo dentro do hospital, né? Você faz rounds, né, pré-operatórios com uma equipe multidisciplinar, você está envolvido com a psicologia, com a fono, com a nutrição, com a clínica médica, com as outras especialidades médicas, você tem acesso à UTI, para odontologia hospitalar. Então, esse convívio, ele só te deixa mais forte, né? Então, uma coisa que eu acho que é extremamente distinta, por mais que o nome da especialidade acaba sendo o mesmo, o título é o mesmo, é exatamente o mesmo, ele não te dá uma experiência para quando você sai, né? E isso deixa em vantagem a residência. Mas também você vive só aquilo, né? Que também pode ser um ponto negativo se a gente parar para pensar, né? Porque você está ali convivendo e vivendo aquele meio hospitalar em 100% do seu tempo. Você não tem tempo de desenvolver uma clínica particular, você não tem tempo de buscar pacientes, né? E hoje em dia a gente sabe que cada um tem um sapato que aperta num calo diferente, né? Então isso tudo também tem que ser colocado na balança. São quase 2 vezes o tempo de um curso de graduação em odontologia, né? Pensa, o cara faz em 3 anos o que ele fez em 4 ou 5 na graduação, né? O dobro, né? 11 mil horas é muita coisa. E a rotina lá que nós tínhamos, né? Eram 36 horas de trabalho com 12 horas de descanso. Se você parar para pensar, você começaria às 7 horas da manhã, terminaria às 7 horas da noite do outro dia e teria até às 7 horas da manhã para descansar. Que na verdade você está fazendo relatório, você está publicando, passando visita. Você está passando visita, você está, na verdade, ligando para o seu colega e falando, cara, como é que está meu paciente? Que eu ele está bem, não está? Então é muito intenso. Entendi. Mas ao mesmo tempo deixa o seu couro mais grosso, você está mais preparado para enfrentar esse nível de cirurgia que a gente está falando. Legal. E assim, pensando dentro do que existe na bucomaxilo, né? Se a gente parar para pensar trauma de face, a própria cirurgia geral menor, a ATM, as patologias, as patologias e inclusive a cirurgia ortognática, eu vejo que você escolheu o caminho, e eu queria que você comentasse isso um pouquinho, talvez o caminho que eu veja como mais complexo. Eu queria que você contasse a sua trajetória para o pessoal, que eu acho que a professora Roberta já comentou, mas o professor Fernando está aqui hoje na nossa jornada odontológica e nós aproveitamos a vinda dele para trazê-lo aqui no podcast da professora Roberta, da odontologia, muito bem representado pela professora Roberta. Queria que você comentasse um pouquinho de onde surgiu os fissurados na sua vida. Como isso aconteceu? Cara, é uma história muito acaso, né? Ou como eu acredito na minha religiosidade, nada é por acaso, né? Então, as malformações faciais, né? Elas surgiram durante a graduação ainda. A gente tem aula sobre isso, né? E eu não tinha um lugar para buscar esse conhecimento, não tinha aonde ir buscar como realizar essas cirurgias. Os professores falavam muito de zetaplastias no lábio, eu achava aquilo muito superficial e eu falei, não, tem que ter mais do que isso, né? Então, durante a minha residência, eu não tive acesso a nada disso. Né? Eu fui, como todo residente em cirurgia bucomaxilofacial, era trauma, um pouco mais de trauma, aí talvez uma reconstrução de ATM, aí se você fosse um cara bacana, o seu professor te chamava para acompanhar uma cirurgia ortognática aqui, uma ali, mas basicamente eu fui treinado para guerra, né? A gente vai treinado para essa parte de trauma. E no decorrer, né, já no final, como R3, eu tive a oportunidade de conhecer uma criança, né, já mais velha, com 6, 7 anos, que tinha fissura lábio-palatina. E ela estava no hospital com serviço de cirurgia plástica para fazer. E eu, muito descolado ali, né, para conversar com os colegas, fui convidado a participar da cirurgia. Eu lembro como se fosse ontem, assim, ver aquele lábio se conectando, né, vendo aquela criança e vendo a recepção da família depois, né, aquilo mudou completamente a minha visão, a minha concepção de odontologia, né? Por mais que eu tivesse operado com o pessoal da cirurgia plástica, eu falei, isso não é deles, isso é nosso. Isso é meu! Foi uma obsessão, assim, eu acho que... Porque todo mundo fala, você é apaixonado nisso? Eu não sou apaixonado.
nós já fomos apaixonados várias vezes, né? A paixão vai e volta, né? Agora, eu sou obcecado nisso, assim, é uma coisa que eu tenho como obsessão mesmo, de aprender mais, de fazer melhor para o meu paciente e de entregar o máximo possível. Então, quando eu vi aquela família, né, recepcionando aquela criança depois da cirurgia, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para mim. Então, terminei a minha residência e, como todo residente em cirurgia bucomaxilofacial, eu não tinha para onde correr para aprender isso, né? Não tinha oportunidade de aprender. Não existe centros de treinamento para cirurgiões bucomaxilos em fissuras no Brasil. Não existe, né? Então, o que eu fui fazer? Procurar fora. Eu comecei lá a minha pesquisa e achei uma fundação que recepcionava ou poderia aceitar cirurgiões bucomaxilo. Por isso que eu falo, no lugar certo, na hora certa e ali com a obsessão certa também. Então, eles me convidaram para ir para o Equador, uma primeira vez, para acompanhar. Então, fui lá como terceiro cirurgião, assim. Acho que às vezes eu achei que nem fosse entrar na cirurgia, achei que fosse só observar. E lá estavam profissionais da Universidade de Harvard e na Universidade de Nova York. E eles fazem um sorteio, né, no começo ali, para ver quem que vai ficar com quem ali, para eles fazerem as duplas e começarem a operar os pacientes. E eu fui sorteado para estar com o Dr. Uzama, que era o chefe da otorrino da Universidade de Harvard na época. Então, dali para frente, eu trabalhei a semana inteira lado a lado com o cara e, assim, aprendi muito. E no final da semana ele falou, Fernando, não sei se você tem interesse de ir para os Estados Unidos, mas se você tiver, a gente pode abrir uma oportunidade para você. Fala, doutor, quero demais, nem pensei como fazer. Eu falei, bora, tô dentro. Né? E depois ele me falou que precisava de um dinheiro, era uma grana, né? Assim, tudo é pago nos Estados Unidos. E infelizmente não dava, era uma condição totalmente diferente. E depois de eu ter dito não por questões financeiras, se eu não me engano, umas 4 a 6 semanas depois, ele me manda um e-mail, falando, Fernando, eu tenho uma bolsa de estudos para você, você aceita? Eu te juro que eu não vi quanto custaria, assim, quanto seria essa bolsa de estudo, não vi nada, só falei que sim, topava, com certeza a bolsa não foi suficiente, assim, eu tive que me virar ali e vender muita coisa que eu tinha ali na época também. Então foi um momento de muita sorte. Então esse treinamento, ele veio lá fora. Entendi. Então, porque infelizmente aqui não existe um treinamento para esse profissional, né? Hoje, toda vez que eu posto um caso de antes e depois, 10, 15 pessoas me procuram pedindo treinamento, né? E, infelizmente não existe um treinamento específico para fissurados hoje para bucomaxilo no Brasil. Entendi. Professor Fernando, fala um pouco da etiologia. Tá legal. A fissura, ela é a malformação congênita mais comum entre as crianças, né? Então ela acontece 1 a cada 650 nascimentos. É bastante. Para a gente tentar entender, a cada 3 minutos uma criança nasce com fissura lábio-palatina no mundo. Então, nesse nosso podcast aqui, a gente vai ter várias crianças nascendo com fissura. O grande problema, né, ou a grande questão é que não é um tratamento único. É uma jornada. Eu adoro falar com as mães isso. Falei assim, olha, eu vou estar com vocês nessa jornada que é o tratamento. Porque a primeira etapa a gente vai fazer com 3 meses e 5 quilos. Então imagina, você pegar o seu neném, entregar na mão de um cirurgião no ambiente hospitalar que você achou que era só para o seu parto ali e partiu. Não, você tá ali voltando com 3 meses, a criança com quase 5 quilos e você fazendo a primeira cirurgia, que é a queiloplastia, que a gente vai reconstruir tanto o lábio, nariz e vai fazer a região anterior do palato dela, que é a gengivoperiostoplastia, que é uma manobra cirúrgica que vai fazer com que a gente tenha a chance de crescimento ósseo naquela região do gap alveolar. É uma região onde não tem osso, né? Então é uma chance da gente construir ali para dar mais suporte. Passou essa primeira etapa, a gente tem uma outra etapa que vai acontecer lá com 14 meses, né? Depois do primeiro ano de vida, que é o fechamento do céu da boca, que é a cirurgia mais funcional de todas, né? Uma forma de eu exemplificar isso é você entender que a pessoa com uma aparência não tão agradável ou um lábio não tão harmônico, ela consegue um emprego, ela consegue ter uma vida funcional. Agora, se ela tem uma voz ruim, se ela não consegue se comunicar, ela já começa a ter mais dificuldades. Então, a cirurgia mais funcional do fissurado, ela é a cirurgia palatina. Porque essa
essa criança pode desenvolver uma insuficiência velofaríngea, que é aquela voz nasalada, né? Que todo mundo acha que o fissurado deve ter, né? Se a gente parar para... Porque a gente aprendeu lá atrás, né? Assim, não, o fissurado tem essa voz nasalada. Não, e não. Quando bem executado, né? Essa criança tem uma voz dentro da normalidade, exatamente. Pode ter alguns vícios de linguagem, pode existir alguma dificuldade de conexão neural, né? Alguma coisa no desenvolvimento pode ser um pouco diferente. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que o fissurado é como uma impressão digital. Parece o mesmo, mas todos são diferentes. Vocês não abrem o meu celular, né? Todo mundo tem... Então, o fissurado, mas ele é igualzinho o outro. Não. Ele é diferente, né? Mesmo em gêmeos idênticos, né? Que são gêmeos... Eu operei trigêmeos no Vietnã. Todos? Os 3 fissurados, fissuras muito próximas, mas sabe aquele segundinho de desenvolvimento a mais, né? Que a fissura ela acontece entre a 4ª e a 10ª semana de gestação. Então, nesse momento, aquele segundinho a mais do mais velho ali, né? Ou que está mais à frente, ou que está se nutrindo melhor, ele fez com que essa fissura fosse um pouco menor, um pouquinho diferente, né? Um pouco, talvez mais desenvolvida num ponto, outro menos, né? Mas basicamente isso. Então, depois dessa segunda etapa, você fala, acabou, né? 2 etapas, fechou o lábio, o palato, né? Tá feito. Não, ainda tem mais um pouco. Que é o quê? Um enxerto ósseo. Então, essa criança, dos 3 meses, ela já está no 8º ano de vida. Então, você já foi caminhando o 8º ano. Entre 8 e 12 anos, né? A odontologia sabe disso muito bem, os caninos estão erupcionando. Uma fase muito boa para a gente enxertar e aproveitar essa erupção do canino para condensar o osso e esse osso está mais saudável. Então, a gente tem ali uma parte metabólica muito importante entre 8 e 12 anos para fazer essa enxertia óssea, que pode dar certo, que pode não dar certo, que depende nesse caminho de um tratamento ortodôntico, né, de um tratamento fonoterápico, de um acompanhamento psicológico. Então, depois dessas 3 etapas, 12 anos, acabou? Não. Essa criança vai precisar de revisões de lábio, revisões de nariz, que ela vai crescer, ela vai querer socializar, ela vai querer namorar. Então, isso tudo vai se somando. E depois a cirurgia ortognática, né? Porque 75% dos pacientes fissurados tendem a ter uma atresia de terço médio, né? Não devido à má formação, mas devido às cirurgias que essa criança passou na vida. A cicatriz retrai muito, né? Você lembra que um grande queimado no braço, ele tem aquelas retrações cicatriciais. Na face isso também acontece. Então, na hora que a gente opera o palato, opera o lábio, se acrescenta cicatrizes, esse terço médio vai ter dificuldade de desenvolver, né? E também a pneumatização do terço médio, que essa criança tem a boca e o nariz é uma coisa só. Então, na hora que a gente consegue fechar, essa falta de pneumatização também vai dificultar o desenvolvimento natural, né, do terço médio. E a rinoplastia, que seria a cirurgia final. Isso lá depois dos 17, 18 anos. Então, a gente está falando de uma jornada de 18 anos de tratamento multidisciplinar. E se eu pudesse ser mais Caxias, né, do jeito de falar, eu acho que ele é interdisciplinar. Ele não pode ser só multi, não pode ser de vários profissionais, ele tem que ser conectado. Eu tenho que colocar para o meu colega da periodontia e falar, cara, eu preciso disso por causa disso aqui. E ele tem que também falar, Fernando, eu não consigo te entregar isso agora. E a gente tem que... Não é um manda e o outro obedece, não. A gente trabalha junto. Comunicação, né? Interdisciplinar, né? Então, assim, isso para mim é a beleza do fissurado, né? Assim, essa beleza desse procedimento, como eu disse lá atrás, né? Ele é da odonto, assim. Eu vou defender isso para sempre, porque... 80% desse paciente, do tempo dessa trajetória, ele é conosco, né? Cirurgicamente ou clinicamente, esse paciente está conosco nessa jornada, né? Fernando, existe uma fila de espera para essas cirurgias aqui no Brasil? Então, o Brasil, como poucos países no mundo, né? Assim, ele está bem à frente no tratamento das fissuras, né? A gente tem o Centrinho em São Paulo, né? Que é um braço da Universidade da USP, né? Que é, assim, o maior centro da América Latina no tratamento de fissurados. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe das dificuldades do país, né? Então, você tem uma fila, infelizmente, no Sistema Único de Saúde. Mas essa fila ela é relacionada a muitas questões que não necessariamente... como o SUS foi pensado, ou o fluxo de atendimento desse paciente. Ele talvez esteja relacionado mais a uma questão de gestão, uma questão de ser humano
né, nessa equação toda que acaba dificultando muitas das vezes, ou que às vezes não se sente apto a fazer o procedimento, né? A gente sabe que isso acontece, mas infelizmente hoje no Brasil existe sim uma fila grande para tratamento de fissurados, principalmente nessas etapas mais complexas. E o que acontece quando passa dos 3 meses? Excelente. Assim, o lábio, nada. A criança, eu já operei um senhor de 79 anos de fissura labial que nunca foi operado antes. Agora, o palato, esse eu tenho um deadline para ele, assim. Eu passei do 3º ano de vida da criança, o que vai acontecer? Essas comunicações neurais, né, de desenvolvimento da fala vão ser prejudicadas. Então a gente sempre fala para a mãezinha lá, para a família, olha, vocês têm até o 3º ano de vida para operar o palato. Eu posso não operar o lábio. O lábio, para mim, ó, é mais uma questão social do que funcional. Do que funcional. Agora, o palato é funcional. Então, eu tenho até o 3º ano para fazer isso de uma forma bem feita, para que essa criança possa desenvolver e socializar de uma forma melhor, né? Então, passou essa etapa, a chance de uma insuficiência velofaríngea, que é aquela voz nasalada, vai ser maior, né? Uma chance de você fechar o palato, ele não ter funcionalidade, né? Esse palato tá lá com a musculatura certa, tá tudo certo, mas ele ainda continua com escape nasal, né? Então aí você tem que ter outras manobras, né? A gente tem hoje próteses palatinas, como se fosse uma dentadura mesmo, que você tem uma extensão para o palato para poder vedar a região orofaríngea do paciente. Você tem retalhos orofaríngeos que podem ser feitos, retalhos de musculatura, de músculo bucinador também que podem ajudar ali, mas aí você já está falando de corrigir um problema, né? Então, esse deadline do palato, ele sim, ele é muito importante, né? Saindo um pouquinho, assim, do tratamento do paciente fissurado e entendendo um pouquinho mais a sua história, Fernando. Legal. Aí tá, você fez a residência na Unicamp, se apaixonou pelo paciente fissurado e dali você foi para fora do país, foi para o Equador, foi onde você teve o primeiro contato com o seu orientador, provavelmente. Isso, exatamente. Foi o meu grande o anjo demônio da minha vida. É um demônio. O orientador. Até hoje eu tenho, assim, pesadelos sobre ele, assim. Ele é um cara com coração gigantesco, assim, me abraçou como filho, mas hoje eu acho que se eu fechar os olhos no dia ruim, eu sonho com o cara. Não, você tem um pesadelo. Um pesadelo terrível. É quase aquela pessoa assim, que você passa os piores e os melhores momentos da vida, né? Exatamente. Ele me adotou mesmo, assim, eu virei um filhozão pra ele, mas assim, pelo amor de Deus, o cara acho que me espremeu o máximo. Foi, literalmente, mas assim, foi muito bom. E aí, então me conta, e aí, onde você está hoje? O que você está fazendo hoje? Onde você está trabalhando hoje? Mas antes do Fernando responder, vamos chamar a melhor vinheta do planeta. Dando uma respirada, dando continuidade. Vamos lá, doutor Fernando. Então, vamos lá. Como que eu cheguei aqui, né? Vamos lá. Então, meu anjo demônio apareceu no meu treinamento e o Dr. Uzama, ele tinha uma fundação. Então, essa fundação se chama Global Smile, ela existe até hoje. E ele, depois de finalizar o meu fellow, né, e fazer esse treinamento especial em fissuras, me ofereceu trabalhar com ele, né, e desenvolver esse trabalho em 3 países. Então, nós íamos rotineiramente ao Equador, ao Peru e íamos a El Salvador. Então, nós tínhamos essas 3 missões no ano, onde nós realizávamos ali especificamente tratamentos de fissura lábio-palatina. Então, todos esses anos, né, eu fui me envolvendo, tive ainda a oportunidade de continuar trabalhando para ele, fui fazer, apareceu de novo, né, caiu lá a oportunidade de fazer um doutorado entre as duas entre a universidade que ele trabalhava e a Universidade de Nova York, e eu abracei essa oportunidade. Falei, opa, um doutorado específico para fissurados, que é a minha grande obsessão, né, com chance de mesclar entre 2 grandes universidades. Então, eu estava um metrô de distância, né, entre Nova York e Boston. Então, fiquei nesse
nesse vai e vem durante um tempo e trabalhando para ele. Até que entre 2016 e 2018, a fundação foi indo para um lado que eu já não me sentia mais confortável. Acho que o sonho ele foi se tornando muito mais um trabalho rotineiro, né? E aqueles 3 países, né? Equador, Peru e El Salvador, eu acreditava que eles não precisavam mais da gente, né? E a fundação, na época, a Globosmar, ela não tinha essa visão de que a gente tem que treinar a equipe local. A visão deles era o quê? Não, a gente vai continuar promovendo essas missões nesses países e a coisa vai caminhar. Então eu sempre fui um cara muito sonhador, né? E meu sonho era deixar esse legado para trás, deixar um pouco do conhecimento e da técnica cirúrgica para que alguém continuasse operando. Quanto mais experiente a gente sabe que a gente não consegue tratar todo mundo, né? Eu não consigo operar todos os fissurados do mundo, né? Por mais que eu opere 300 e quase 300 casos anualmente, eu não consigo operar todos. Então treinar, né? Assim, fazer com que isso chegue mais longe é um ideal meu. Então no final ali de 2017 para 2018, eu tive um contato com outro cirurgião chamado Alan, que é da Universidade de Nova York, e o Dr. Alan falou: Fernando, você desculpa, mas eu acho que você tem mais o nosso perfil do que o perfil do Dr. Uzama. Eu já estava naquela fase mais demônio do que anjo. Então eu estava assim, bem fácil de ser seduzido ali pelo outro lado, né? E como eu digo para minha esposa, era o Barcelona e o Real Madrid ali, eram duas grandes potências nesse mundo, mas com visões completamente diferentes. Uma era, como eu disse, um local confortável, voltar sempre para o mesmo lugar, aquela rotina ali, né, de cirurgias, e o outro, que era a Operação Internacional, que é o nome da fundação que eu trabalho hoje, que é a Operation International. Eles tinham uma pegada muito parecida com a minha: ensino, pesquisa e ir para lugares onde eles realmente precisam, durante um período de tempo. Depois dali, obrigado. Treinados, todo mundo treinado, todo mundo capaz, vamos procurar outro lugar. E a gente começava tudo de novo. Então aquilo reacendeu a obsessão de novo. Aí eu agradeci, né? Assim, foi um momento difícil de mudança de carreira mesmo, né? Larguei o conforto que eu tinha em Boston, larguei o conforto que eu tinha dentro da fundação e fui para Nova York nessa loucura de tentar uma carreira nova, sabendo que eu não operaria só fissurados, mas que eu operaria deformidades crâniofaciais distintas, né? Então, como grandes tumores, né? Como pacientes sequelados de zonas de guerra, né? São coisas que você não imagina que você vai estar envolvido. E a Operação Internacional, não. Ele vai para esses lugares, né? Essa é uma visão da própria fundação, de ir para esses lugares onde realmente precisa. E que não são só fissuras. Não só fissuras. Então, hoje, eu ainda faço um grande volume de fissuras labio-palatinas, mas hoje também eu faço grandes tumores, cistos, né? Não cancerígenos, né? Porque não é uma área de atuação de minha expertise, mas tumores benignos, né? Malformações complexas, sequelas dessas complexas, reconstruções desses pacientes também. Então, eu me achei de novo ali, né? Me senti de novo com essa obsessão grande de crescer, e é onde eu tô hoje. Entendi. Então hoje você chefia um serviço de residentes, certo? Esses residentes vão a países por meio da fundação, acompanham você nos países por meio dessa fundação, e ali você monta, a fundação monta toda uma estrutura, ou vocês pegam uma estrutura pronta lá? Isso é muito legal. A gente... Esse é um core, né, da fundação. Ela não precisa da estrutura feita, né? Ela precisa de um apoio local. A gente sempre fala assim, tudo começa com uma boa ligação ou um bom e-mail. Você sendo responsivo, a gente consegue desenvolver o que for. Então, a Operation International, ela consegue mandar tanto estrutura física quanto de equipamento, né? De supplies, né? Assim, de fio de sutura, de gaze, de atadura. Tudo. Né? Tudo. Monta de um roupa hospital. cirúrgica, a gente monta um hospital. Então, durante a aula, eu vou mostrar algumas imagens que para mim são bem emblemáticas, né? Que é o centro cirúrgico na Tanzânia vazio, e ele depois da nossa chegada. E eu, quando falo que a gente leva tudo, a gente leva de carrinho de anestesia
a bisturi elétrico. Ao anestesista. Ao anestesista, ao tubo, a fita que cola o tubo, assim, legal. Tudo. Quando a gente fala que leva tudo. E a gente também leva em consideração a estrutura local. Então, por exemplo, eu não posso levar um carrinho de anestesia, Drager, que é um carrinho super moderno, que vai precisar de um técnico muito capaz, de uma estrutura, de uma corrente elétrica contínua. Eu tenho que levar o quê? Um carrinho de anestesia que suporte queda de energia, que possa trabalhar sem um cilindro de oxigênio, que possa ciclar o próprio ar. Então, de acordo com a estrutura do local. Nós nos adaptamos e a gente leva. Então, por exemplo, em Uganda, que é um lugar que a gente vai também com rotina, pelo menos 2 vezes no ano eu tô lá, a gente montou um gerador. Eu precisava de um gerador. Na região não tem eletricidade. Então, como que eu ia resolver o problema de eletricidade? A gente, vamos mandar um gerador. Né? Então, os carrinhos de anestesia que nós temos hoje, todos são autossuficientes. Eles não precisam de cilindro de oxigênio. Eles ciclam o próprio ar. E ciclando o próprio ar, eu já tirei um outro problema, né? Que é o que aconteceu durante o Covid. Se você lembrar, na região norte, a gente teve um problema de abastecimento de oxigênio. Essas máquinas não precisam de oxigênio. Ela cicla do próprio ar. Ela tem uma bomba que ela mesmo limpa e purifica esse ar e deixa ele a 100% para que ele possa ser usado no ato anestésico. Entendi. Então, olha que sensacional, né? Então, assim, é uma logística totalmente distinta, né? Então, isso tudo é que me deixa muito apaixonado nisso, assim, obcecado em fazer a parte dessa fundação, né? E hoje a gente está em países, né, como Uganda, Tanzânia, Sri Lanka, Costa do Marfim, Serra Leone, Senegal, Vietnã e Butão. São países, assim, de difícil acesso, né? O Butão eu tive uma honra muito bacana, assim, às vezes eu vou ficando apaixonado, né? Falando assim, repetidamente. Estamos aqui, eu tô encantada. Ano passado, a gente teve a honra de ir pro Butão. É um país próximo ao Nepal, de dificílimo acesso, onde a dificuldade do acesso não é nem só de enxergar, é de ser convidado. O rei tem que te convidar para ir para o país. Ou senão você paga uma taxa de $200 por dia de visto no país. Então nós tivemos a oportunidade de ir para lá. E chegando lá, eu achei uma paciente, todo mundo fala, ela teve um acidente quando nasceu, do uso de fórceps, ela só era retrognata. Eles não sabiam diagnosticar essa questão, mas era só um paciente retrognata, né? Era um paciente que eu não posso chamar de Pierre-Robin, mas era muito próximo ao paciente Pierre-Robin, porque ela não tinha fissura, então ela não tinha todos os sinais da sequência. Mas enfim, ela era extremamente retrognata. Não tinha um tratamento ortodôntico exemplar, ou não tinha nenhum, assim, ele tinha uma dentição ainda bem precária. Mas eu falei, olha, a gente pode fazer uma osteotomia sagital e fazer uma gineoplastia nesse paciente, ter uma qualidade de vida melhor para ela. Então, fizemos a cirurgia, foi a primeira cirurgia ortognática do país, né? E eu tive a oportunidade de fazer essa primeira cirurgia. Aí eu tenho o certificado do rei, agradecer. São os negócios e as portas abertas, né? Para voltar ao país quando quiser. Isso. E nós tivemos agora, né? Falando a beleza da operação internacional, né? Eu não fui pro Butão de novo, porque não precisava, porque foi só um time de ortopedia. Eles foram fazer prótese de joelho. Um procedimento super avançado. Fizeram 32 próteses de joelho, né, no país. Levaram tudo. As próteses, aí você imagina a logística. Porque eu tenho que levar a prótese PMG, eu não sei que paciente que eu vou atender lá. Então eles levam, cara, são contêineres e contêineres de equipamento. E eles fizeram lá 32 cirurgias de prótese de joelho, né, no Butão. Assim, esse é o tamanho da fundação que eu tô hoje, assim. Então eu falo muito apaixonado por ela, porque é você ir lá onde a pessoa precisa e deixar algo para trás, né? E até um ponto que eles não vão precisar mais. Olha que beleza. Eu vou continuar. E a gente vai continuar assim, outros seguindo. Lugares que necessitam, né? Então é aí que eu cheguei onde eu tô. Entendi, perfeito. E aí, sua residência é aonde? Assim, depende para que você pergunta. Assim, hoje eu viajo de 8 a 10 países ano, são 6 meses em média viajando, né? Mas hoje eu tô nessa ponte aérea. Eu acho que eu tô mais preso na ponte aérea de São Paulo, Goiânia, do que São Paulo, mundo, né? Mas hoje minha base é Goiânia, é onde a minha esposa tem família, né? Onde eu tenho família e é onde eu escolhi para ficar.
Mas o mundo tô sempre por aí, né? E eu acho que é legal comentar, né, Roberto, que o professor Fernando comentou conosco aqui, que existem... A Fundação recebe alunos de programa de extensão. Sim, então, para quem tá apaixonado aí, tá gostando da área demais e quer saber um pouco mais sobre isso, os alunos da UniRV podem ter, sim, esse vínculo, porque a Fundação pode receber alunos para acompanhar, Eu acho que o principal ponto é a língua, né? Você tem que ser proficiente em inglês. Não tem como você chegar lá e mandar um portunhol não tem como, porque não é seguro. Né? Se você parar para pensar que você está cuidando de uma pessoa, né? Tem algo que eu gosto de pensar muito, é que da equação inteira, o paciente nunca escolheu estar ali. Ninguém escolhe ser paciente, né? Ninguém escolhe ser doente, ninguém escolhe ir para o hospital. As pessoas vão porque elas precisam. Né? Dessa equação inteira, nós escolhemos ser da área da saúde. Foi uma opção nossa. Então, nós temos que fazer isso com a maior maestria possível. Então, eu realmente acredito nisso. Então, se você vai para lá e falar, não, eu quero me sentir bem, né? Aquele tapinha no braço, fala assim, que bom que você está indo lá na África ajudar uma criança. Isso é bobagem, né? Assim, isso é o mínimo possível. Porque, na verdade, o privilegiado somos nós, né? Que estamos tendo a oportunidade de ajudar. Né? Alguns colegas falam assim, mas eles são muito privilegiados de ter cirurgiões americanos aqui com eles. Eu falo, não, acho que é diferente. Aí deixa o lado humano, né? É diferente. O privilegiado somos nós de termos a honra de fazer. Você me perguntou sobre a etiologia do fissurado. Imagina você, mãe de um paciente fissurado, entregar para uma pessoa que não fala a sua língua. Nossa. Para uma pessoa que você nunca viu na vida, uma criança de 3 meses na mão. Sem conexão nenhuma, né? Vai lá. É o mais puro, a mais pura representação do que é um amor ali, do que é uma relação entre duas pessoas. Então, como eu não fazer isso com o meu máximo empenho? Não estou dizendo que não vou errar, estou dizendo que nada pode acontecer. Não, pode acontecer tudo. Então, como eu não faço o meu melhor? Então, isso não é aceitável. Então, acho que começa daí, né? Você entendendo bem. Porque essa mãe, né? Essa família, ela tá vivendo um luto, né? Porque todo mundo quis o neném perfeito. Sim. E ele nasceu com a fenda, que é uma condição tratável. Mas é um luto para a família. Então a gente tem que entender várias questões, né? Tratável, mas nem sempre acessível, né? Nem sempre acessível. Muitas das vezes é acessível, mas de uma forma tecnicamente questionável. Então você tem tantas vertentes disso, né? Então, para mim, eu vejo muito como um privilégio nosso de poder estar ali ajudando. Então, o profissional que queira fazer parte, né, assim, é aberto, né, a todos que queiram, mas eu acho que esse sentimento básico de o porquê você está fazendo, ele é muito importante. Porque senão você vai ser, vou para lá porque, a foto do Instagram vai ser, perfeita, linda. E isso é o de menos, né? E deixa o lado do humano, né, de ver o outro, né, com outro olhar e não é só ir e a foto do Instagram e mostrar o certificado que foi, é muito mais além disso, né? Mais, você devolver uma qualidade de vida para uma pessoa. Inserção social. Né? E assim, você tira essa pessoa de uma depressão, de um bullying na escola, né? De um futuro melhor. Ou você pode colocar ela nesse lugar. Tratando mal, executando sem pensar, ou fazendo de uma forma corriqueira, né? Todo mundo me pergunta assim, Fernando, quanto tempo demora a cirurgia de fissura? A melhor resposta que eu sempre dou é o tempo que ela precisar. Mas hoje, 5.000 cirurgias depois, né, em torno de 45 minutos, 1 hora ali, o paciente está finalizado. Mas todos os pontos foram respeitados. E quantos anos você está na estrada aí para fazer 45 minutos? São quase 15 anos aí nessa briga por tudo isso, né, assim, de muito aprendizado, né. Eu tenho uma coisa até hoje que eu faço, que era da época de residente, né, e assim, eu sou terrível em tecnologia, assim, eu sou péssimo em tecnologia. Então eu tenho um caderno, né? Todos os anos eu começo um caderno. Então eu coloco o nome do paciente, eu ainda gosto de tirar foto do celular, mas eu imprimo, coloco lá, colo com o durex, né? A fotinha do meu paciente e faço anotações de erros e acertos, né? Então como
eu tenho a oportunidade de voltar no mesmo local para ver esse paciente depois, né? E as redes sociais permitem isso, né? As famílias acabam te achando ali e mantendo comunicação. Por que esse caderno é importante? Para que eu erre diferente. Você vai errar, não tem como. Né? Seria a maior maldade da minha parte eu falar que depois de 5 mil cirurgias eu nunca tive nenhum problema. Mesmo que a literatura fale que você vai ter entre 10, 15, às vezes até 20% de intercorrências na sua carreira, e eu tive menos do que isso, se você estiver falando de 5 mil pacientes, é gente pra caramba. Né? Se eu tiver 1%, você está falando de 50 pacientes que tiveram algum tipo de intercorrência. Então, olha que responsabilidade é isso. Né? Olha, eu durmo mal com isso, porque para mim é uma responsabilidade muito grande e que não tem como a gente não ter a intercorrência. Né? Mas hoje as intercorrências são dentro da literatura, elas são esperadas, né? Nada fora do que a gente espera. Mas mesmo assim, são 50 pessoas que eu carrego com possíveis problemas ou que eu poderia ser melhor. Então, não que a gente não vai errar, mas a gente sempre tem que estar buscando. Então, para mim, pro jovem, né, pro recém-formado, até pro colega que tá lá há muitos anos já também, que fala, esse aqui é tranquilo, eu passei no parque. Não, cara, senta um pouquinho, se concentra mais. Se você não tiver num dia bom, não faz. É eletivo, né? Ninguém vai morrer da fissura. Então, se você não tá bem, dá um passo atrás, espera um pouco mais. Então, depois de quase 15 anos fazendo isso é o que eu mais aprendi, né? Que assim, aquela chance daquele paciente é única. Então você tem que fazer o seu melhor. E não se tornar um profissional mecânico, né? Vai ali e faz. Porque é um ser humano. E de novo, a gente escolheu estar ali. O cara não, o cara tá precisando. E ele confia tanto em você e você precisa estar bem. É puro, né? Assim, lições que a gente aprende nesse tipo de trabalho, né? Você nunca pode fingir interação. Você não finge isso. Né? Se você for ver no YouTube, né, os vídeos da Fundação e a Operação Internacional, ela faz vídeos muito emocionantes, né? Você vai ver algum dos vídeos da Operação Internacional e você vai ver assim, cara, Fernando, você tá realmente abraçando aquela pessoa, você tá chorando junto com ela. Lógico, porque ali não tem... Se você fingir, eles vão saber. E eles vão estar ali, eles vão criar uma linha divisória entre você, o cirurgião, e eu sou o paciente. Agora, se você é aberto e você não finge, é real, é puro, né? Então, uma história, de novo, né? As histórias malucas, né? Engana, os pacientes não batizam as crianças com fissura. Eles esperam a cirurgia para poder batizar. Porque a partir do momento que você batiza, você faz uma carteira de identidade do país. Então, eles não querem a carteira de identidade com a foto fissurada. Então, eles esperam. Até aí, cultural deles, ok, a gente respeita muito. E eu, de novo, né, muito conversador, sugeri para uma mãe, falei, por que você não bota o nome de Fernando, né? Então, a gente tem vários Fernandos hoje em Gana. Tem vários Fernandos hoje em Gana. E se você entrar no nosso site, cara, se você entrar lá, operaçãointernacional.org, lá, você entrar lá, tem essa história no nosso blog, da mãe que batizou de Fernando Mohamed alguma coisa, assim. Então tá lá, ela me manda mensagem no Fernando Alves Mohamed. No Instagram lá, seu sobrinho tá bem. Eu acho massa, cara. Que legal, pô. E volto lá todo ano, vejo, já operei o palato dele já também. Então, assim, e você não tem como fingir isso, assim. Você pode tirar a foto, igual infelizmente está acontecendo no Rio Grande do Sul. Você pode ir lá, fazer o bem, ou fingir que você está fazendo bem para tirar uma boa foto. Ou você só pode fazer. Essas coisas boas vão surgindo, né? Então, por isso que eu falo, eu sou muito sortudo. Né? Porque desde sempre eu entendi bem o porquê que eu estava fazendo. Né? E, assim, não preciso de colegas batendo no meu ombro, não preciso de reconhecimento, preciso só entender que eu estou fazendo a coisa certa. Aí o universo conspira, né? Vai trazendo pessoas como vocês do lado, a gente vai podendo conversar, a gente vai podendo trabalhar junto no futuro e as coisas vão surgindo, porque é muito natural, é muito honesto. Então, quando é aberto assim, tudo dá certo. Assim, então, por isso que eu tô falando, eu sou muito sortudo. Olha, eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando com você, Fernando. E aí, Fred, vamos encerrar, infelizmente? Foi ótima a conversa, muito feliz de ter essa oportunidade, mais uma oportunidade
a cedida aí por você, Roberto. Agradeço imensamente por tudo e conhecer essa alma boa que é o Fernando Almas. Sobrenome entrega. Poxa, nossa Falei senhora. que eu ia sugar essa alma aí. Nossa senhora. Se você conhecer alguém que esse sobrenome é da família. Se é família Pinderei, é parente. Fernando, para encerrar, o que você deixa aí de motivação para essa moçada que está querendo fazer odontologia, que está no curso, que está recém-formado? Acho que de melhor que eu posso dizer para eles é paciência. Assim, as coisas elas vêm com o tempo, e elas vêm com muito esforço. Se você vê um atalho, ou se alguém quiser te vender esse atalho, desconfia, porque tudo vem com esforço, nada vem de graça, né? Você tem que se esforçar, mas ao mesmo tempo você tem que ter paciência, né? Assim, calma, paciência. Lembra que é um acúmulo de capacidades que você vai tendo com o tempo. Então, eu vejo muito a necessidade de ser autoridade, né? O cara quer formar e já tem lá 200 mil seguidores, ele acha que aquilo dá autoridade a ele. E a autoridade, ela vem com respeito, com um princípio da psicologia que eu gosto muito, que é o efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês conhecem, são dois psicólogos, né, muito famosos lá nos Estados Unidos, o Dunning e o Kruger. Ele tem uma curva inversa. Quanto menos você sabe, mais você acredita que sabe daquilo e mais autoridade você se sente. E, na verdade, quanto mais você sabe que você não entende tudo daquilo, mais respeito você tem e mais cuidado nas suas ações você tem. Então, o efeito Dunning-Kruger hoje é o mais comum nas redes sociais, porque você tem isso escarrado ali, a pessoa que não entende nada lá, eu já sei tudo de fissurado. Opa, é tanta coisa, né? Assim, há 15 anos eu estudo isso, eu sempre pergunto, Fernando, você é o que mais entende? Não, nunca. Tem muita gente boa, muita gente que sabe muito. A gente tem que continuar estudando, buscando formas diferentes, pensando fora da caixa, né? Desenvolvendo coisas novas, ou talvez só aprendendo com os erros antigos. Então, assim, é uma série de coisas, né? Então, hoje, de dica que eu daria para o recém-formado é paciência. E lembra que tudo que você acha que nunca ninguém falou sobre, provavelmente esteja escrito em algum livro. Então, é só ter a paciência e ler. Então, se você for ler, alguém já pensou o que você pensou também, né? Então, acho que essa é a melhor dica que eu dou para eles, assim, é paciência, entender que cada um tem o seu caminho, né? São caminhos diferentes, todos são válidos, né? Todos são respeitáveis e cada um tem o seu caminho. Acho que é só ter paciência que tudo dá certo. Quero te agradecer muito. Obrigado. A UniRV está de portas abertas para você. Frederique, muito obrigado pela sua presença. E tá nas melhores plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer. E eu vou colocar a descrição, Fernando, da fundação. Legal. Tá? Iremos colocar algumas fotos também. Ótimo. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E até a próxima, pessoal. Obrigado, UniRV.